Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindas. Olá, como é que tá o som? A imagem, tá tudo ok? Oi, Luciene. Oi, Márcio. Vamos esperar todo mundo entrando. Oi, Rejane, Ariane, Mundo da Heloísa. Olá. Tudo certo, que bom. Vamos chegando. Oi, Ana, de novo. Oi, Jardim de Histórias da Kátia. Amanda, oi. Muito bom. Já vão ganhar selinho. Oi, pessoal. Boa noite, Ariane. Olá. Unipe Santo André. Andréia, Cíntia. Boa noite a todos. Boa noite, Educar, Cíntia, Mileide, Norma, Cris, Luzi, Magali. Boa noite a todas, sejam bem-vindos. A todos, né, que eu já vi homem também aqui. Alguém participou da outra live que eu fiz sobre as histórias de ansiedade? Para ter alguma ideia? Vamos entrando. Se alguém já participou da outra live, coloca aí para eu ter alguma ideia, para não ser repetitiva. Não, infelizmente. Não. Bom, qualquer coisa a gente tá gravada no CIESP, no IGTV deles. Daqui, né? Eu não. A outra live foi como acalmar a ansiedade nos tempos de pandemia. Essa me pediram para ser mais focada no retorno às aulas. Muita gente chegando. Bom, acho que já... Paula, oi, Adriana. Gente, um aviso para todas. Eu vou sortear na minha página no Instagram, para quem participou da live, este livro aqui que eu escrevi para Girassol Brasil e para Maurício de Souza. A foto do livro já está lá, então é só curtir a foto, tem que me seguir a Girassol, tá lá escrito. Mas eu fiz esse sorteio especial aqui para quem participar da live de hoje, tá bom? Então não esqueça no final daqui da live já entrar lá no Paula Furtado PF, P de Paula, F de Furtado, então repete no final, e para concorrer esse livro que é sobre medo. Oi, Érica. Super assídua. Oi, Fernando, Luciana. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Paula Furtado. Eu sou psicopedagoga, arte terapeuta e escritora infantil. Eu tenho 90 livros publicados,
e todos, a grande maioria é na linha terapêutica. Eu tenho alguns que também são na linha pedagógica, mas a grande maioria é na linha terapêutica. Esse livro que eu vou sortear hoje é de uma coleção nova que eu lancei com a Girassol Brasil e com a Maurício de Souza no passado, e chama Coleção Bem Me Quer, que é uma coleção que está toda linkada com as habilidades socioemocionais e fala de medo, ansiedade, raiva. Então fala dos sentimentos mais fortes que eu percebia, principalmente em consultório. Eu escrevo muito com a demanda que eu sinto em consultório e também, como eu faço muito trabalho com meus pacientes em consultório psicopedagógico e arte terapêutico, eu tenho muito contato com os professores, então eles me pedem às vezes, Paula, precisa de um livro com esse formato, a gente está enfrentando muito, então termina saindo. Aliás, em primeira mão aqui, vai sair o 6º livro da coleção Bem Me Quer, que vai chamar Melhores Amigas para Sempre, que fala sobre ciúmes e inveja. E das meninas, né? Coisas natural, assim, ciúmes da amiguinha que convidou uma e não convidou a outra, e aquelas confusões que a gente sabe que aparece sempre. Bom, quando me pediram para fazer uma live sobre os sentimentos que as pessoas, para acalmar os sentimentos no retorno às aulas, eu fiquei perguntando quais os sentimentos que mais estão aflorados. Eu não sei se bate com vocês, mas o que eu ouvi muito dos meus pacientes e das escolas que eu trabalho é o medo. O medo está imperando assim em geral, né? O medo de voltar, o medo de não voltar, o medo de como vai ser. Então, se vocês acham que tem algum sentimento mais forte aí, vocês vão me colocando. Mas eu escolhi o medo por ser o medo do novo, né? O medo está muito ligado à insegurança do desconhecido. E a gente está vivendo a situação do desconhecido. Então, esse medo é muito presente em todas as formas. Tanto para o professor como com o aluno. Sim, o medo e a insegurança. Que bom. Foi o que eu mais escutei. E também essa dor do distanciamento. Porque a gente não sabe. A gente está se preparando para uma volta às aulas. Mas, por enquanto, ainda temos o mês de agosto aí, né? Para se adaptar. E a criançada está com muito... que eles me trazem muito essa dor do distanciamento, essa saudade que eles têm do amigo. Medo dos pais, das crianças, dos professores, o medo do retorno novo, como vai ser nas aulas, exatamente. Então, acertei na escolha. Então, eu vou primeiro focar o medo, eu vou conversar com vocês um pouco... Eu vou fazer uma dinâmica para trabalhar o medo de vocês. Então, vou usar uma história mais adulta. E aí, a gente vai conversar sobre... E eu vou colocar alguns livros que a gente podia colocar com dinâmicas. Como que a gente vai fazer essa dinâmica? Primeiro, eu queria colocar a importância das histórias. Então, eu já falei na outra live, mas para quem ouviu, a gente reforça novamente. As histórias, elas são uma ferramenta terapêutica, assim, muito importante. Por quê? Porque, como elas são atemporais, geralmente fica aquele era uma vez, a gente consegue, quando ouve a história, fazer uma conexão com o personagem e com o enredo tratado. Então, quando a história fala de alguma coisa que eu estou vivendo... a conexão é mais imediata. Então eu faço as analogias necessárias do que eu estou ouvindo com a minha vida, e aí eu percebo que tem possibilidades de saídas dos conflitos. Então isso é o principal da função das histórias, é mostrar que o nosso grande problema também pode ter um final feliz. E aí
todas as histórias funcionam. Então, se vocês contarem contos, vai ser ótimo para acalmar. Medo de morrer, perder alguém que amamos, olha, tudo tá gerando em torno do medo. Medo das aulas ao vivo. Sim, o medo tá muito novo porque tudo é novo, né? A insegurança tá geral. Então, o que eu pretendo, assim, quando a gente fala das histórias? Apesar de todas funcionarem, todas acalmarem os sentimentos, todas dão essa mensagem de final feliz, tem umas que são mais específicas. Então, a gente vai voltar para a sala de aula, vocês vão voltar para a sala de aula, e onde o medo está imperando, tanto em vocês, como nos pais, como nos alunos. Então, as histórias que trabalham o medo e que a gente permite a criança enfrentar esse medo vão ser fantásticas, porque elas vão direto naquilo que eles estão sentindo ou que eles estão captando de todos à volta. Deixa eu só pegar aqui do lado. Então eu escolhi para vocês uma história que chama O Homem que Venceu o Medo, tá bom? Então eu vou contar a história e depois vocês me contam o que pegou em vocês, o que chamou mais atenção, porque é mais ou menos essa dinâmica que eu quero que aconteça com os alunos. Por quê? Porque quando a gente conta uma história, ela já faz todo o trabalho. A gente não precisa ficar reforçando. Olha, gente, não precisa ter medo, viu? Por isso que a Pro fala para não ter medo. Isso é desnecessário. Aliás, quando a gente faz isso, o trabalho todo acaba, né? Toda aquela conexão que o inconsciente estava fazendo com o problema dele acaba. Então a gente vai ter que sempre dar contar uma história. Eu vou colocar algumas perguntas, algumas coisas que a gente pode fazer que vai ajudar o trabalho a ser mais rápido e não vai ficar com cara de sermão. Estamos todos no mesmo barco, o retorno envolve acolhimento, mas como acolher com distanciamento? Sim, principalmente para quem trabalha com educação infantil vai ser muito difícil, né? Porque quando eu tô atendendo meus pacientes, eu tô atendendo online, eles falam assim, os pequenos, eu tô com uma saudade de abraçar meu amigo, eu queria tanto brincar com meu amigo. E com o professor é isso, né? Porque é essa coisa sinestésica mesmo, nos primeiros anos, né? Até ensino fundamental, eles ainda querem o toque, querem o beijo, então vamos ter que nos reinventar. Então tudo é um novo começo mesmo, e que eles estão sabendo, porque eles vão estar, os pais também vão estar na orelha deles, né? Olha, não pode beijar a professora, não pode beijar o amiguinho, não pode dar mão. Então vai ser um recomeço para todo mundo. Então, como colocar aí, estamos todos no mesmo barco, estamos todos vibrando nesse medo. E aí agora hoje o meu intuito é que a gente leve uma calmaria e que tenha uma transformação desse medo, que a gente possa sair mais seguro, mais tranquilos. Eu comecei a usar a história por isso, quando eu fiz uma pós-graduação de contação de histórias, e aí eu percebi o que as histórias faziam em mim. Eu saía muito mais tranquila das aulas, muito mais criativa. Eu chegava em casa e era à noite, mas eu chegava em casa, eu escrevia alguma história, ou eu fazia um jogo, porque eu crio jogos também educativos. Então, né, eu percebia que me dava uma tranquilidade, assim, eu dormia super bem. E aí eu comecei a usar as histórias do consultório. Eu já usava na sala de aula, mas como eu confessei aqui na outra vez, eu não sabia o poder que elas tinham. Eu sabia que elas divertiam, que elas trabalhavam a linguagem oral, que elas trabalhavam a interpretação, tinha um monte, e que divertiam e que era recreativa. Mas esse poder terapêutico a gente só descobre quando a gente passa por eles. Então vamos lá? Essa história chama O Homem que Venceu o Medo e ela é do livro Novas Histórias Antigas.
uma vez um homem que tinha medo de tudo. Medo de fantasma, medo de ficar devendo os outros, medo que ninguém gostasse dele. E ele era um oleiro e ele fabricava belos objetos de barro. Mas ele tinha tanto medo que não gostasse do trabalho dele, que ele começou a fazer cada vez mais os objetos mais simples, com medo de não ser aceito. E aí, ele estava numa situação bem crítica, vendendo pouco, e a situação ficou pior ainda quando um outro oleiro mudou para a cidade e roubou a pequena freguesia dele. E aí o medo dele, imaginário, começou a tomar forma em credores que o ameaçavam com a prisão caso não pagasse suas dívidas. E aí, ele, desesperado, não vendo saída para os seus conflitos, ele resolveu se matar. E com a calma advinda do irremediável, ele falou que já que aquele seria o seu último ato, ele ia fazer bem feito. Como ele não era nada preguiçoso, ele pensou que ele ia fabricar o próprio caixão. Lembrou de um barco de madeira abandonado perto do rio, e ele foi lá sorrateiramente, pegou o barco, levou para casa e passou a noite inteira cortando, martelando, lixando. E no comecinho da noite, o caixão ficou pronto, uma verdadeira obra-prima. E aí ele ficou tão feliz com a produção dele, que ele resolveu ir para a cidade para comemorar. Ele entrou na taberna, pediu uma caneca de cerveja todo confiante. E aí o dono da taberna falou: nossa, mas esse cara, uma situação tão miserável, tá rindo à toa. Aí tem, hein? E aí o funcionário falou: eu vi numa atitude muito suspeita perto do rio. Vai ver que ele achou um tesouro. Aí ele falou assim: bom, vamos espiar quando ele for embora, né? Alguma coisa tá acontecendo. E aí, quando ele acabou a cerveja, colocou lá e foi embora para casa. E eles resolveram deixar para outro dia, não foram espiar ainda. E aí, quando chegaram no dia seguinte, ele acordou, ele teve uma noite muito boa. Ele acordou muito bem disposto, tinha tido uma noite cheia de sonhos agradáveis. Aí ele abriu as janelas, deixou o sol entrar e pegou um pouco de argila e começou a modelar, modelando tudo que lhe vinha à cabeça. Ele fez belos objetos de barro, vasos, potes. Ele deixou a criatividade rolar solta. E aí, no final do dia, quando ele viu todas aquelas belas peças, ele resolveu comemorar novamente. Ele falou: sou eu que vou morrer, eu que decido mesmo. Aí ele foi lá, pediu uma outra caneca de cerveja e aí o pessoal ficou muito desconfiado. 2 dias seguidos, ele feliz da vida, ali tem coisa. E aí resolveram segui-lo. Quando ele terminou a cerveja, ele foi para casa e as pessoas resolveram segui-lo. Quando olharam pela janela, viram as belas peças que ele tinha produzido. E aí um deles falou: nossa, eu tava louca por um vaso daquele jeito. Entrou e ofereceu um bom dinheiro pelo vaso. E logo os outros entraram, compraram quase todas as peças e ainda fizeram encomendas. E aí ele pensou: bom, já que sou eu que vou morrer, eu posso decidir. Não vou decepcionar os amigos. E aí ele foi adiando essa data cada vez mais, adiando, até que ele conheceu uma boa moça, se casaram, ele construiu uma casa para eles, tiveram filhos, netos, e só depois de muitos anos morreu o João Oleiro. E aí, os netos dele estavam muito curiosos com um quartinho da casa dele que ficava trancado o tempo inteiro. E aí eles foram olhar, porque o avô falava que lá estava trancado o segredo da felicidade dele. Quando eles abriram o quartinho, eles encontraram o caixão fabricado naquele dia de desespero. E dentro do caixão estava escrito: o segredo da minha felicidade foi um dia ter enterrado o meu medo. E aí, pessoal?
que essa história mobilizou em vocês? Oi, Márcia. Gostaram dessa história? Atitude é tudo. Sensacional. Oi, Paula. Então, Carolina deu palminhas. Isso tem muito a ver com atitude mesmo. Amei. Difícil dar o primeiro passo. Exatamente. O medo paralisa, gente. O medo, ele só é bom quando ele segura a gente de alguma situação de perigo. Mas a gente não pode deixar o medo paralisar. Quando ele é paralisante, ele atrapalha, né? Então a gente tem que pensar muito nessa reflexão, exatamente. Eu estava querendo me emocionei, verdade. Vivendo, amando e aprendendo, é a vida. Muito bom, forte. Porque na verdade a gente tem que encarar, porque tá todo mundo no mesmo barco, a gente vai enfrentar a mesma situação e com medo ou não medo, as coisas vão ter que retornar uma hora ao normal, né? Então que seja sem o medo, a gente vai enfrentar o novo, encarando realmente, enfrentar o novo novamente. E aí, se a gente estivesse no consultório, eu ia pedir para vocês, eu ia perguntar, o que mais incomodou na história? Qual foi a parte que mais gostou? Se já viveu alguma situação diferente, se tem um medo parecido com o do João, é mesmo, o primeiro passo é o que dói mais. Será que é por isso que evitamos? Exatamente. A gente vai tentando adiar. Até o medo, ele é muito jogado pro inconsciente, né? Ah, não quero nem lidar nisso porque eu tenho medo. A gente pensa que tá jogando fora, mas não tá. Quando ele parou de se preocupar com as consequências, ele superou o medo, sim. Isso eu explico para as minhas crianças no consultório, serviu para o meu momento, pois a retomada das aulas pós-férias está me deixando muito amedrontada. Exatamente. O que eu explico para os meus pacientes é que assim, se a gente pensar no nosso cérebro como uma casa, a gente limpa a casa inteira, mas nessa casa tem um quartinho que eu jogo todo o meu lixo. O que acontece com esse lixo? Uma hora ele sai, né? Ele vai sair em forma de mau cheiro, de ratos, de doenças. E a mesma coisa com o nosso cérebro, com o nosso inconsciente. A gente vai jogando os medos, a gente vai focando no medo, vai focando na tristeza e vai jogando lá e fingindo, e não querendo encarar, né? Achando que não é pra pensar nessa situação, só que ele tá lá. Então, numa hora que ele for sair, ele vai explodir em forma de depressão, de pânico. Por isso que a gente tem que cuidar desses medos o tempo inteiro, né? Cuidar dos nossos próprios sentimentos. E quando vocês estiverem contando uma história para os seus alunos, não importa quão infantil seja a história, vocês estão se trabalhando também. Então isso é o muito bonito da história, né? Deixa eu ver. O que mais me incomodou é o desespero da pessoa dela fazer o seu próprio caixão. Sim, mas aí entra uma simbologia muito legal, Gel, que é a simbologia do enterrar. Não é sempre a pessoa, né? Nem sempre o luto é um luto real, né? Eu tenho que enterrar aquela minha atitude. Então, o caixão aqui fica como esse lembrete. O que eu preciso enterrar na minha vida? Então, se fosse maiores, a gente pode perguntar isso. Olha, ele enterrou o medo dele no caixão, né? O caixão dele serviu para enterrar o medo. O que você enterraria? Então, eles falam, às vezes, a tristeza, a ansiedade. Tem alguns que falam do medo mesmo. Precisamos da aprovação dos outros também. É outra coisa que pega nessa história, né? Porque essa coisa, ele não produzia, ele não usava toda a criatividade dele porque ele tinha medo de ser criticado.
Isso é uma coisa também para a gente pensar. O medo está todo ligado com insegurança em todos os aspectos. Podem perceber, né? Qual é o meu medo de fazer alguma coisa que os outros não aprovem, né? O medo de ser criticada, o medo de ser rejeitada. Então, gira muita coisa em cima do medo. Eu vou mostrar para vocês essa história que eu vou sortear hoje, ó. Quem não ouviu, eu vou sortear essa história que chama Circuito Aventura, que é uma história que eu fiz com a Girassol Brasil e a Maurício de Souza, e ela fala sobre o medo. Eu não vou contar a história inteira, até pelo nosso tempo, mas eu vou mostrar para vocês como que eu foquei. Eu coloquei a turminha da Mônica chegando no Circuito Aventura, que era um acampamento, e aí eu fui mostrando os diferentes tipos de medo, como por exemplo, o medo da Magali é que falte comida. Boa noite, Jaú. O medo do Cascão, que é óbvio, é o medo da água. E aí eu fui mostrando algumas dicas que eles foram vencendo os medos. Aqui é o medo de monstros, de fantasmas, né? Então as histórias de terror. O medo do escuro. As alternativas que eles arrumaram, né, para vencer os medos. Aí tem o medo da altura. E eu fiz questão de colocar que era o Franjinha que tinha medo de altura, de que às vezes a gente não consegue na primeira tentativa. Ó, na primeira ele voltou com a monitora, que ele não conseguiu ir no teleférico. Aí tem o medo do Cebolinha, que é o medo da Mônica, né? E assim eu fui criando algumas dinâmicas que eles foram vencendo o medo. E mostrando, ó, que é o medo de sangue, o medo de se machucar, o medo dos monstros. E aí tem algumas dicas deles imaginarem esse monstro e desenhar de uma maneira engraçada eles. Isso eu faço bastante em consultório, é legal fazer em sala de aula. Às vezes eles estão com medo do Covid, né? Eles começam a falar do Covid. Eu já tenho paciente desenhando o Covid toda hora quando eu falo que tem medo. E aí depois eu peço para ele transformar esse medo numa coisa ridícula. Então ele vai colocar o corona com bigode. Eles vão transformar. E aí é muito gostoso, porque eles começam a dar risada do próprio desenho. E aí toda vez que eles pensarem naquele monstro ou no Covid, eles vão lembrar, eles vão associar com aquela imagem nova que eles fizeram. Então aqui foi quando o Franjinha já venceu. Ele venceu o medo para ajudar os amigos numa competição, então por conta da equipe ele resolveu, né, encarar o medo. E aí eles ganhando troféu no final. Então, essa história é para ilustrar para as crianças. O que eu poderia colocar? Uma é assim, você reconhece alguém que tem um medo parecido com o de tal personagem? Sei lá, o medo do Cebolinha, medo de apanhar de alguém. Você conhece alguém que tem um medo parecido do Franjinha? O que você faria se você estivesse na situação do outro? Então, a gente vai dando algumas perguntas que fazem eles pensarem no próprio medo e como eles podem vencê-lo. E sem focar direto no medo. Eu tive um paciente mês passado que ele falou, que eu dei alta, e ele falou assim pra mim: nossa, Paula, você curou o meu medo e eu nem sei como. Ele tinha 9 anos. E porque eu nunca falei nele. Ele achou que não tinha falado, né? Na verdade, eu contava história de medo. Ele desenhava o que ele tinha medo. Ele falava ele fazia um símbolo com massinha do medo. Aí depois eu mandava ele transformar esse medo em coragem. O tempo inteiro as sessões eram focadas em medo. E ele não percebeu que estava sendo trabalhado. Por quê? Porque eu não cheguei para ele e falei: olha, agora desenha o seu medo. Vamos ver, você tem esse medo.
Eu não ficava só focando no medo. E tava muito na cara, os outros percebem, né? Eles percebem o porquê que eu tô lendo a história. Mas esse menino foi uma coisa tão sutil, né? Que mesmo porque o medo dele era geral, ele tinha medo de tudo que você pode imaginar, ele tinha medo. Então ficava muito difícil se eu pegasse só uma coisa, né? Então a gente pode perguntar qual dessas estratégias que eles usaram você acha que seria a melhor para você vencer o seu medo. Pode pedir também para ilustrar, fazer um desenho abstrato com cores, formas, linhas, representando esse medo. E depois ele pode desenhar esse medo transformado. Às vezes eu peço para fazer com a massinha e depois destruir aquele medo e com aquela própria massinha eles fazerem um de coragem. Mas tem também um que é bem bacana, que é assim, por exemplo, a criança tem medo de escuro. Então ele desenha um símbolo para o medo de escuro, ele pôs lá. Aí eu falo para ele desenhar agora um símbolo para coragem. Ele desenha outro. E aí faz esses personagens dialogarem. É tão bacana. A própria coragem vai falando, você não precisa ter medo, porque é só, sei lá, colocar uma luzinha, é só imaginar coisas bacanas. Então, eles mesmos vão criando esses diálogos e saem coisas assim incríveis. Porque assim, o que eu quero colocar muito para pais, professores, o sentimento do medo, ele pode ser de uma coisa real ou imaginária, mas para criança, para pessoa, é um medo real, ele existe, né? Então, a primeira coisa é nunca descaracterizar o medo. Então, vem e fala, eu tô com medo do fantasma. O pai vai e fala, fantasma não existe, vai lá dormir, não sei o quê. Eu tenho que acolher esse sentimento que é verdadeiro. Tá bom, você tá com medo de fantasma? Onde você acha que o fantasma tá? Então acolhe a criança, leva no quarto. Você acha que ele pode estar? Vamos olhar junto. Embaixo da cama não tem nada, aqui não tem nada, eu vou deixar a luzinha. Então esse acolhimento dá mais segurança para a criança. Porque quando a gente descaracteriza o medo, fala, isso não existe, não precisa, aí que ele fica mais inseguro, porque ele não acredita nem na própria sensação. E esse medo, ele pode trazer um desconforto físico e emocional. Eu atendi muito adulto também agora, na quarentena, que falava da sensação aqui, né? A angústia. Então, todo mundo que tá com angústia, ansiedade, coloca essa região aqui, mostra essa região. E aí que a gente tem que trabalhar esse medo inconsciente para a gente poder melhorar, tá bom? Outra coisa, fugir de coisas pesadas à noite, né? Não assistir coisas pesadas, falar para eles que às vezes eles estão com medo e vão assistir Dark, na última coisa que faz no dia é isso. Sempre descaracteriza o medo, que estratégia excelente acolher. Exatamente, Beatriz. Não dá para descaracterizar. A gente acha que não falar no medo, não falar na tristeza, a gente está ajudando a criança. Não, ela tem que entrar em contato com o sentimento. Se eu tô com medo de como vai ser, vamos falar bastante. E qual que é o seu medo de voltar às aulas? O que está acontecendo? O que você acha que é o pior cenário que pode acontecer? Vamos elaborando isso e ao mesmo tempo vamos colocando símbolos bons dentro da gente. Então a gente pode fazer até essa dinâmica que eu falei para as crianças, né? Olha aqui, quer ver que mais que tem? A gente pode fazer com a gente mesmo e funciona. Porque o que eu explico para eles é que o cérebro não distingue se é real e se é imaginário. Quando eu penso na coisa, é real. Então, é só dar o exemplo do pesadelo. Eu tive um pesadelo, eu acordo com o coração disparado, eu acordo chorando às vezes, uma sensação ruim. Por quê? Porque o meu cérebro, ele acreditou que aquilo era verdade.
Então, quando a gente manda uma nova imagem, né? Então, pensou uma coisa ruim, pensou um cenário ruim na volta às aulas, gente, troca pelo cenário bom, porque ele vai acreditar que aquilo está acontecendo. Se o meu corpo acredita que eu estou em perigo, né? Eu começo a pensar naquele cenário, ele vai reagir como se eu estivesse em perigo. Então, por isso que é a importância também de parar, dar uma respirada bem profunda, porque se eu estou respirando calmamente, o meu inconsciente acredita que eu tô bem, né? Que tudo tá bem, a respiração tá normal. Então, essa coisa de respirar bem fundo não é uma coisa só para dar uma parada, mas é realmente para mandar a mensagem que tá tudo bem, pra gente mesmo, tá bom? Deixa eu ver uma coisa aqui. Outra coisa, pode desenhar a carinha do medo, também é bem legal para eles identificarem, assim, quais os sentimentos que tá mais presente, que vocês mais querem representar da história. Então, eles podem, a gente vai ver a criança que vai representar mais o medo, aquela que vai representar mais a parte alegre. Então, tem vários sentimentos que passaram na história, não precisa só se pegar no medo. Ixi, tô com medo de... Olha, eu tenho outras histórias de medo que a gente pode trabalhar dessa mesma maneira. Tem aqui, ó, esse livro, Histórias para Aquecer o Coração, tem uma história que chama Vencendo o Medo ou Leãozinho Corajoso, tem o book também. Foi uma história que eu fiz para os menores. Aqui também aparece muitos tipos de medo aqui do leãozinho que ele tinha que vencer. Ele tinha medo de escuro, de monstro. Então, deixa eu ver onde que tá do leão. É um dos últimos. Essa daqui. E aí depois ele consegue vencer o medo. Bom, tem também o Chapeuzinho Amarelo do Chico Buarque, que é uma boa história pra gente iniciar e fazer um trabalho. Tem, dentro deste livro, Moram Dois Crocodilos. O Casaco de Pupa também é um... E tem o vazio, ele não fala do medo, mas ele fala dessa insegurança também, que é os vazios que as pessoas sentem quando estão inseguras, quando estão tristes. Ele é mais usado para depressão, mas ele também cabe bastante no medo. Bom, na outra live, me pediram bastante se eu tinha uma história para a quarentena. E aí começaram a me pedir também nas lives que eu faço todo sábado no meu Instagram, eles começaram a pedir a história da quarentena. E aí quando eu fui preparar essa live, eu vou contar para vocês em primeira mão uma história que eu fiz para quarentena. E eu vou disponibilizar, tá no meu canal no YouTube, eu gravei essa história hoje à tarde, que eu fiz ontem. E é uma história simples, mas que ficou... Eu já testei com a criançada, eles curtiram. Ai, peraí. E aí dá pra gente trabalhar muita coisa. E é assim. Era uma vez um passarinho que vivia livre numa cidade muito bonita, cheia de luzes, movimento e agitação. Gostava de brincar com as crianças nas praças e parques, onde ganhava alpiste e pedacinhos de pão. No inverno, ele voava para lugares distantes em busca de calor e proteção. E lá, voava de galho em galho, de flor em flor, curtindo o verão. Mas um dia, voltando para a cidade agitada, levou um grande susto. A cidade estava parada. Todos estavam trancados em suas casas. Parecia uma cidade fantasma. De vez em quando, aparecia uma pessoa na rua, com uma coisa engraçada na cara, que se chamava máscara. O passarinho ficou intrigado com tamanha mudança e saiu a perguntar o que havia acontecido com aquele lugar. O primeiro que encontrou foi o Bem-te-vi, que foi logo explicando a situação. A cidade foi invadida por pequenos monstros invisíveis. E todos tinham que ficar isolados por essa razão. Monstro invisível?
Nunca ouvi falar nisso, falou o passarinho. Na verdade, ele se chama coronavírus, respondeu o bem-te-vi, e parece um porco-espinho. Mas se é invisível, como pode ser parecido? Ai, para de querer tudo explicadinho. Aqui eu deixei um espaço para o professor poder explicar essa coisa do microscópio, de como pode enxergar alguma coisa que é invisível aos olhos, né? O passarinho ficou muito apavorado. Como lutar com o inimigo invisível? O bem-te-vi deu risada e respondeu: você conhece a história do Mágico de Oz? Sim, eu adoro a história da Dorothy. E lembra como ela derrota a Bruxa do Oeste? Sim, jogando um balde de água. Pois bem, com corona é a mesma solução. Precisamos lavar a mão com água e sabão. O passarinho ficou mais sossegado. Se a Bruxa do Oeste foi derrotada com água, esse monstrinho pequenininho também pode ser derrotado com água e sabão. E não pode esquecer da máscara, isso é importante para a nossa proteção. E quando isto vai passar? Ainda não temos previsão, mas com certeza tudo vai passar. Por enquanto, só os pássaros podem voar livremente, mas os humanos sempre podem voar na imaginação. E aí, gostaram? Ó, foi feita especialmente para vocês. Além de inteligente, você é chique. Obrigada, Marisa. Posso entender que a autoconfiança é o remédio contra medo e insegurança? Com certeza, Márcio. Quanto mais a gente trabalha a nossa autoconfiança, menos a gente tem motivo para se sentir insegura e menos medo a gente vai ter. E aí, algumas perguntas que a gente, né? Essa história eu coloquei assim: o que a gente mais perdeu, né, com tudo isso? Foi a liberdade. Essa liberdade de ir e vir, que a gente nem percebia que tinha tanto antes, né? E para as crianças fica muito mais complicado. Então, de repente, a gente não pode sair porque tem o corona, aí eles veem o corona que é todo espetadinho, mas a gente não consegue ver o corona é super, mas ele morre com água e sabão. Então, tudo isso fica muito complicado na cabecinha da criança, né? Então, quando eu pensei em fazer essa história, primeiro para bater com todo mundo essa coisa da liberdade, que todos nós perdemos a liberdade. Mesmo na volta, vai ser uma coisa que vai ser aos poucos, a gente não sabe ainda como tudo vai se desenrolar. Então, essa liberdade de sair sem máscara, de abraçar os avós, de abraçar o amigo, a gente não vai ter ainda essa liberdade, mesmo quando a gente sair de casa. Então, uma coisa, primeiro, que eu perguntaria para os meus alunos, que eu perguntei para os meus pacientes, que eu testei a história: o que é liberdade para você? Porque às vezes eu posso me sentir livre dentro de casa também, né? Quando você se sente livre? Então eles podem responder: quando eu tô jogando meu videogame, quando eu tô lendo meu livro, quando eu tô assistindo a minha novela, quando eu tô assistindo minha série. Cada um vai se identificar com uma forma de liberdade, né? Aquilo que eu me sinto livre, às vezes pode ser uma prisão para o outro que não gosta dessa situação, né? Aí podia pedir: desenhe coisas que você se sente livre. Eu faria, eu mandei para uma amiga que é professora também, ela falou: nossa, eu faria uma dobradura de passarinho e já mandaria eles colocarem todos os desejos que eles têm, assim, pós-pandemia. Então, abraçar meus pais, que todo mundo fique bem, ou que ninguém pegue o corona, né? Peraí. Tá. Gente, a história tá lá no YouTube, tá? Só aí podem usar com vídeo, ou se for escrita, só deem meu crédito, por favor. Ela falou que faria uma dobradora de passarinho, ou um painel de passarinhos, assim que voltasse para a classe, cada um colocar
uma palavra positiva. A gente tem que focar no positivo, gente, naquilo que eu expliquei, né? Se eu fico pensando assim, ai, que medo, ai, que medo, ai, que medo, o meu cérebro tá focando no medo. Então, quando eles vão desejar alguma coisa, eu até falo para eles nunca usarem o negativo, porque eles colocam, não quero ter medo. Toda vez que eu uso a palavra não, o meu cérebro não identifica. Quer ver? Eu vou fazer um teste com vocês. Não pensem numa maçã. E aí? Conseguiram? Não pensem num elefante rosa voando. Isso para fazer com as crianças, eu adoro fazer esse tipo de analogia para eles entenderem o que é pensar positivo. Que pensar positivo é muito mais do que o lado zen da coisa. O pensar positivo é focar naquilo que eu quero. Então, ao invés dele falar não quero ter medo, ele vai ter que mudar a situação. Eu quero ter coragem. Eu sou corajoso. Então, a gente sempre fala para quando colocar um desejo ou quando pensar no positivo. Às vezes é tão simples, mas a gente esquece de colocar, fica pensando que você não vai ter medo, medo no... Toda vez que eu tô pensando não vou ter medo, eu penso no medo, tá? Essa simbologia que eu uso, essas analogias, as histórias já fazem por si só. Eu explico, eu coloco essas analogias quando eu quero que eles entendam algum conceito. Mas o poder das histórias está nisso. Eu não preciso fazer analogia. O legal é trabalhar a história depois. Falar, você se identificou, quem se identificou, aquele que não quer assumir, que tem medo, que tá triste, ou quando eu trabalho a raiva, eu falo assim, e aí, você se identificou com essa história? Não. Você conhece alguém com as atitudes parecidas? Aí eles fazem que sim. Então não importa se eles vão assumir ou não na hora, mas o trabalho tá sendo feito, tá? Aí, outro sentimento que falaram muito era a dor da separação, que eu usei aqui como sentimento do luto, né? Porque o luto é qualquer tipo de perda, gente. O luto não precisa necessariamente eu ter perdido alguém. Eu fiz um livro... deixa eu pegar. Esse livro chama Pra Sempre no Meu Coração, que eu fiz a história da vozinha, eu precisava fazer uma história de luto. Então, eu usei a personagem Dorinha, da Turma da Mônica, porque ela já tem o luto da visão. E como ela não pode enxergar, a vozinha dela, que era a vovozinha querida que eu coloquei, ela apresentou o mundo pelos outros sentidos. Então, isso é legal para a criançada perceber, né? Às vezes eu perco a liberdade, mas tem outro que não tem a visão, tem outro que não tem... Perceber as diferenças, né? Que é muito bom. E aí a avó foi mostrando o mundo pelos outros sentidos. Então ela ia e apresentava vários lugares, várias texturas diferentes. E nesses momentos ela também fechava os olhos para ver o que a Dorinha estava sentindo. Então olha só. Eles iam em diferentes paisagens. Aí depois ela explorava o auditivo, então ela ia desde uma orquestra sinfônica, uma escola de samba, a ouvir o canto dos pássaros. Aí depois ela explora o paladar. Aqui o olfato. Aí depois mostra que ela consegue ver pelo tato, ela consegue perceber as emoções também, se a pessoa tá triste, alegre. Esse é um bom gancho também para trabalhar os sentimentos depois. Aí depois fala um pouco do cão guia dela e de umas outras atividades que ela gostava de fazer. Isso eu usei bastante nesse período de quarentena, eu usei bastante esse livro. Aqui ela gostava de
de bordar com a avó, ela é a mais fashion da turma, porque eu ficava colocando essa coisa, tá bom, a gente perdeu aquela ida na escola, brincar com o amigo, mas o que que a gente ganhou, né? Eu tô vendo muito em consultório, coisa que eu não escutava antes dos pacientes, de que no fim de semana eles ficaram jogando com os pais, que assistiram um filme todos juntos, que fizeram sessão pipoca. Quer dizer, umas coisas que eu não ouvia antes do confinamento e que agora voltou essa coisa familiar. O que não estava bom, potencializou. As famílias que estavam desestruturadas, que estava alguma coisa, piorou, porque teve que lidar agora todo mundo junto, numa situação nova, e a mãe trabalhando em casa, tudo mais complicado. Mas também teve muita reinvenção. Então, apesar do luto, a gente teve alguns ganhos, né? Então, é isso que eu gosto de fazer com a literatura, mostrar os dois lados. Aqui ela juntava os amigos para costurar. Aqui outra maneira que ela viajava, ó, que é muito legal a gente colocar, que às vezes eu não posso sair de casa, mas eu posso viajar com as histórias, né? Para o mundo da imaginação. Ela podia ser hora astronauta, hora princesa. Aqui eu mostro o braille, quando ela aprendeu a ler. E no final eu coloco de uma maneira muito sutil, que a vozinha querida não tá mais entre elas, mas que ela continua nas lembranças e no coração, nos sentimentos da Dorinha, né? Então, essa coisa do luto, aí a gente podia perguntar depois, né? O que você perdeu com a quarentena que foi mais triste para você de ter perdido, né? Porque colocar que esse luto não é só a perda real da pessoa. Vocês vão enfrentar também algumas crianças que realmente vão voltar com perdas de parentes ou perdas de conhecidos, né? E que serve muito essa coisa de trabalhar o luto. Mas junto a gente vai estar trabalhando N situações também de luto que eles vivenciaram quando eles tiveram que ficar isolados em casa, tá? Outra que trabalha, duas histórias que trabalham muito o luto e a separação é o João e Maria e a Bela e a Fera, porque os dois são deixados na floresta, né? Então sempre tem floresta, tem um crescimento, a jornada do herói. Então contar o João e Maria também é muito importante nessa fase, né? Eles foram para a floresta, passaram um tempo lá com a bruxa, com as coisas que não eram agradáveis, mas eles voltaram fortalecidos, tá bom? E a Bela e a Fera a mesma coisa, porque uma coisa que eu coloquei assim da insegurança é que o contrário da insegurança é também a resiliência. O contrário do medo é a resiliência. Por quê? É a nossa capacidade de se adaptar, né? Se eu tô insegura da volta, eu tô com medo da minha adaptação, né? Hoje em dia essa coisa do emocional, da inteligência emocional, das habilidades socioemocionais, é importantíssimo a capacidade de se adaptar, né? A gente conseguir se adaptar a diferentes situações, às vezes situações tristes, às vezes situações que pode não ser por um motivo triste, mas que é o novo, é o desconhecido para mim. Então, a Bela e a Fera, a Cinderela também, ela é muito resiliente, né? Ela consegue se adaptar. Aquela Cinderela que eu gosto até mais perto dos originais. Quando eu escrevo sobre a Cinderela, os livros que eu tenho publicado, eu aproximo dos originais. Tem uma que é a Cinderela dos Grandes Clássicos. É uma Cinderela que eu coloquei bem perto do original, que ela não tem fada madrinha. Ela vai lá, planta a árvore no túmulo da mãe, ela vai lá, tem um momento de quietude dela e as respostas vêm. É como se, quando eu alimento, quando eu medito, quando eu oro, cada um busca uma forma de conexão.
mas a resposta vem. Então, a resiliência é importantíssima. Então, essas histórias, Cinderela, Bela e a Fera, João e Maria, são importantes. E para fortalecer também, principalmente nas séries iniciais, todos aqueles personagens que são, tô de olho no horário, que são pequenininhos, que tem a jornada do herói e eles voltam fortalecidos. Então, também contem João e Pé de Feijão, Pequeno Polegar, Polegarzinha, tudo que eles têm que vencer alguma dificuldade e voltar fortalecido. Todas funcionam, tá, gente? Se vocês às vezes tiverem alguma dúvida, vão nos contos clássicos que não tem erro. Eles vão trabalhar. Agora, se eu quiser trabalhar essa dor da separação, Bela e a Fera, João e Maria, né, o Pequeno Polegar também. Então, a gente vai começando a relacionar essas histórias com aquilo que eu quero trabalhar. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Tive que ser rápida. O meu Instagram é Paula Furtado PF. O meu YouTube é Paula Furtado Psicopedagoga, tá? Que lá que vai estar a história. Eu vou salvar a live aqui no CESP, eu vou colocar nos comentários o que a gente colocou. Não esqueçam de ir lá no Instagram, no meu Instagram, de novo vou repetir, Paula Furtado PF. Curtam a foto desse livro que eu contei a história, Circuito Aventura, que vocês vão concorrer. Eu vou sortear daqui exatamente uma semana o livro. Marquem os seus amigos. Se vocês gostaram da live, indiquem para os seus amigos educadores. Espero ter ajudado. Infelizmente o tempo é curto. Em agosto eu vou dar um curso aí no CESP também dos clássicos, falando dos símbolos. E lá no meu feed tem um site que, se vocês se inscreverem, vocês vão receber novidades. Eu vou dar uma super aula gratuita no YouTube, dia 31. Ainda tá em tempo de se inscrever, tá? No Story também, se alguém olhar no Story, é só arrastar para cima que entra direto. Mas não esqueçam de concorrer lá ao livro. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Adorei, muito legal, excelente. A Carolina já colocou aqui meu Instagram. Leitura Isabela, me atrasei, não faz mal. Quem se atrasou, eu vou gravar a live no IGTV do CESP. Depois eu coloco no meu canal no YouTube, mas por enquanto vocês vejam no CESP. O endereço do canal, Paula Furtado Psicopedagoga. E aí, gente, me contem se vocês usaram as histórias, se tiveram alguma ideia. Foi muito bom, Paula, obrigada, eu que agradeço. Excelente, parabéns, obrigada, adorei. Parabéns, excelente live, muito obrigada, foi ótimo, excelente, adorei. Ai, que bom, gente, fico super feliz, foi ótimo, obrigado, parabéns e obrigada pelas dicas, parabéns, amiga, ótimo. Indiquem para quem vocês acharem que vai aproveitar. Vamos tentar acalmar os sentimentos dos professores, que vocês são 10, o que vocês estão fazendo. Eu sempre falo, eu me apresento lá como psicopedagoga, arteterapeuta, mas eu trabalhei 16 anos em sala de aula. E eu admiro muito essa profissão, que eu ainda me considero professora, eu continuo ensinando os professores. E a gente tem muito a ajudar, mas a gente tem que se acalmar primeiro, porque se a gente não estiver bem, eles não estarão bem. Tanto como mãe, mas como professoras também, tá bom? Então, gente, foi um prazer. Se tiverem dúvidas, podem mandar inbox que eu respondo. Beijo para todas e até mais. Vai cair.